Bem-vindos ao canal Desenhos e Garatujas. Meu nome é Sônia Pimentel e eu falo da cidade de Florestal. Novamente, eu vou citar aqui o canal Toda a Matemática de Gustavo Viegas, porque tanto essa aula anterior quanto esta que eu vou falar aqui agora, aprendi no canal do professor Gustavo. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar da Mesopotâmia. Aproximadamente 1800 a.C., nós vamos ter alguns artefatos de argila que nós podemos identificar que alguns caracteres representavam números. Então, nós temos, por exemplo, este desenho, ele vai representar o número 1. Este desenho, ele vai representar o número 10. Só que tem que nessa época a base ela era 60. Atualmente nós trabalhamos com a base 10, né? Nós trabalhamos com 10. Então, vou aqui no canal do professor Gustavo, vocês vão encontrar essa expressão muito mais bem explicada do que a minha. Estes sinais, esses caracteres, eles eram feitos com um material, vamos pegar aqui, eu tenho uma goiva, que dependendo da forma que essa goiva, né, ou a ferramenta que eles possuíam na época, formavam este desenho ou então este desenho. Então, um exemplo que o professor Gustavo dá é essa operação aqui. Nossa, já comecei, ao invés de uma reta, já fiz um. Então, vamos começar por cima. Então, esta é uma operação encontrada que vai ser igual a quê? Então, eu tenho esse primeiro elemento que vai ser igual a 1 vezes quanto? A base que eles trabalham é 60, né? Elevado a 2. Então, quer dizer, é 60 vezes 60. Mais 2 vezes 60. Mais essa expressão, 10 mais 1, 11. Então, essa conta vai dar 4.811. Porque dependendo da posição desses caracteres, então aqui seria um primeiro termo, então se nós passássemos por uma equação de segundo grau, então esse primeiro termo tem que ser elevado a 2, este é elevado a 1 e este não é elevado a nada. Então, ficaria a seguinte sentença. Mas somente no ano 300 a.C. é que vai haver uma representação para o zero. Porque antes o que eles faziam? Eles faziam o caracteres, saltavam um espaço e faziam os outros caracteres. A partir do ano 300 a.C., eles vão fazer este mesmo caracteres invertido. E ele então vai representar o zero. Então, isso nós estamos falando na Mesopotâmia. Só que tem que o mundo, ele acontece as coisas em diversos locais e muitas civilizações, elas não estão ligadas umas às outras, elas estão separadas e cada uma vai chegar a um ponto de conhecimento e sabedoria independente da outra civilização. Então, eu vou fazer aqui alguns caracteres, né, egípcios, né? Como que os egípcios, eles faziam os caracteres deles? Esse pauzinho, ele era
igual a 1. Se eu tinha esse U, ou chamado ferradura, ele representava 10. Se eu tinha essa espiral, né, simbolizava 100. Se eu tinha essa flor de lótus aqui, isso simbolizava 1000. Se eu tinha um dedo dobrado, que era representado assim, eu tinha 10.000. Se eu tinha um girino, né? Esse girino, ele representava 100.000. E um homem ajoelhado, não sei fazer, um homem ajoelhado representava 1 milhão. Então, através destes caracteres, né, os egípcios faziam as suas contas também, né, os artefatos que nós temos são argila, né, são desenhos grafados em argila. Então, por exemplo, um rei conquistou um outro território, um outro povo, né, uma outra tribo. Então, aqui na argila eles grafavam a quantidade de gado, a quantidade de ovelhas, a quantidade de escravos que eles conseguiam nessa conquista. Eu vou aproveitar essa aula só para falar de 2 matemáticos de extrema importância. Porque a maioria desses registros matemáticos, eles eram voltados para quê? Para a astronomia e para a astrologia. A astronomia e a astrologia eram de suma importância nos povos antigos, para calcular distâncias, para calcular períodos, né, de plantio, tudo isso dependia da posição dos astros, que iriam revelar para os povos primitivos qual que seria a melhor época para plantio, para colheita. Então, a astronomia e a astrologia eram extremamente importantes. Em 1250, um pensador, né, mongol, o nome dele era Al-Tusi, ele vai então criar uma outra ciência, desmembrar desses 2 itens uma outra ciência, que vai ser a trigonometria. Então, ele vai ser a primeira pessoa a escrever, a registrar estes estudos. E em 1400, nós temos também um pensador chamado Al-Kashi, não sei como se pronuncia, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, né, o pi e conseguir, através de cálculos matemáticos, chegar a 16 números. O pi é uma sequência, né, uma sequência infinita de números. E esse senhor, Al-Kashi, que é um islâmico, ele chegou a esta quantidade de designação do pi. Então, muito grata, eu sei que as aulas estão sendo cansativas, mas eu peço a vocês um pouco de paciência e também peço a vocês, caso queiram se aprofundar neste assunto, procure o canal do professor Gustavo. Muito grata, até a próxima.